E aí, meu povo, hoje eu vou falar a segunda parte do primeiro vídeo, né, que eu comecei a falar. Hoje eu vou falar um pouco sobre o tipo da minha mediunidade e um pouco também sobre o Vale do Amanhecer, sobre por cima, tá? Eu não vou me aprofundar porque por dois motivos. Primeiro, eu não sei de muita coisa ainda, porque eu ainda estou no começo do desenvolvimento. E segunda coisa, não tem como eu dizer para vocês tudo, porque é muita informação. Mas eu vou falar para vocês mais ou menos o que é para você que tem interesse de ir lá como paciente, né? Assim como eu cheguei lá, estou falando aqui para vocês a minha experiência de como tudo aconteceu lá no primeiro vídeo. E agora a gente vai continuar, tá? Lá no Vale tem dois tipos de mediunidade. Lá só trabalham dois tipos de médium, que é o médium que incorpora ou médium a parar e o médium doutrinador, que é o médium que faz dupla com o médium a parar. Então, um incorpora e o outro doutrina, né? Doutrinador, muito simples. Então, quando eu cheguei lá, que eu aceitei o convite, né, do pai Joaquim de Aruanda, salve Deus, eu fui encaminhada para fazer o teste mediúnico. E o que é o teste mediúnico? É um teste onde você vai saber que tipo de mediunidade você tem para começar o desenvolvimento mediúnico. De antemão, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós do Vale não trabalhamos com banhos, né, com trabalhos que envolvam sangue, plantas, velas. Nós não fazemos absolutamente nada disso. Lá a gente trabalha apenas com passes magnéticos, como eu já citei, e também com mantras, tá? E água fluidificada. E só, não mais do que isso. Então, a gente é encaminhado para fazer o teste mediúnico, é feito uma chave, né, onde liga o céu e a terra, emitido por um dos mestres que é responsável por esse teste. Depois que essa chave é emitida, quem é médium de incorporação, o médium a parar, recebe alguma entidade, seja um caboclo, um preto velho, enfim, ou começa a sentir algumas sensações físicas muito fortes. Quem não é médio de incorporação tem sensações físicas, mas bem diferentes do médio de incorporação, que é o médio doutrinador, ou não sente nada. Então, nem todos os médiums, eles sentem alguma coisa, mas eu não senti, não senti as características da mediunidade de incorporação e me classifiquei, né? Fui classificada como médium doutrinadora. Amei, amei. Partiu, hashtag partiu, doutrinar a galera. Mas eu tenho uma peculiaridade que muitos médios nem sempre tem, médios desse tipo, né, de doutrina, de doutrinador, quer dizer. Não, eu sou uma pessoa muito sensível, então eu sinto tudo. Quando a gente começa a ativar, né, os nossos chakras do modo certo, quando a gente começa a equilibrá-los, a gente começa a diminuir as sensações extrafísicas, que são as sensações do mundo espiritual, com mais intensidade, e essas sensações elas só aparecem pra gente de uma forma sutil, porém intensa. Tem médio doutrinador que não sente absolutamente nada. Eu sou extremamente sensível. E quando a gente entra no desenvolvimento, a gente fica muito mais sensível porque a gente alinha os chakras e as emoções da gente começam a entrar em harmonia, os pensamentos. A minha dor de cabeça que eu tinha constante, agora eu não tenho mais. A minha visão voltou ao normal, como num passe de mágicas. Até comentei com a minha mãe quando eu voltei a enxergar, mas parece um milagre, né? Assim, voltei a enxergar, era cega. Mas não era bem cega. Mas eu fiquei meio embaçada. Pronto, eu fiquei como esse vidro aqui, ó. Eu via como isso aqui, ó, embaçado. Foi muito importante eu entrar na doutrina para poder equilibrar os meus chakras e também a minha mente, que estava meio desorganizada. Bebam água. O que aconteceu?
Lá a gente aprende que o médio doutrinador não trabalha sem um médio a parar e vice-versa. Ou seja, quem é médio a parar, que é o médio de incorporação, não pode incorporar fora do templo. E quem é médio doutrinador não pode doutrinar os espíritos sofredores ou fazer uma desobsessão sem estar no templo, em equipe. Por quê? Porque as forças que lá no templo agem, elas agem lá e não permitem que os irmãozinhos desencarnados sofredores acompanhem a gente até em casa, como acontece em algumas outras doutrinas, que tem alguns médios que, porventura, veem alguns espíritos, né, escutam demais. Enfim, lá no Vale a gente tem essa proteção, digamos assim, que não deixa de ser uma proteção, que ajuda muito a gente a ter uma vida normal fora do templo, e dentro do templo a gente trabalha. Nós doutrinadores, a única coisa que a gente pode fazer fora do templo, e se a gente tiver de acordo com a doutrina, não beber, que eu vou já falar o que não pode fazer, né? Não cruzar as correntes, etc., é dar passe magnético. Quando a gente está apto, quando a gente aprende, a gente dá passe magnético. E o passe magnético nada mais é do que quando a gente pega várias energias, né? A energia que você tem aí, que você, paciente, por exemplo, está acumulada, está desorientado, e a gente limpa essa energia e deixa você alinhado. Só isso, é um alinhamento energético que muitas vezes, dependendo do grau da sua fé, do grau da sua entrega naquele momento, pode gerar uma cura, pode gerar um alívio, pode trazer uma mensagem mais subliminar. O teu mentor, o teu anjo da guarda, digamos assim, ele pode te dar, soprar na tua mente alguma ideia que venha a te fazer pensar de uma forma X ou Y para determinada circunstância, ou simplesmente você não sente nada, mas fica ali, aliviado das sensações negativas, né? Então, o passe magnético é simples, não tem nada demais, não dói, é indolor e é top. Então, é o seguinte, lá no Vale, quando a gente aceita entrar no Vale, a gente não pode fazer 3 coisas. A primeira coisa é não beber de forma alguma, não usar nenhum tipo de entorpecente ou medicamento que tire a gente do nosso senso. Então, drogas, remédios que deixam a gente dopado não é interessante, salvo se realmente houver uma recomendação médica. Não pode beber, não pode usar droga, pode fumar, para quem gosta de fumar, beleza, eu não curto isso. E não pode cruzar correntes. Então, não beber, a questão de não beber é simplesmente pelo fato de que a gente não contamine o nosso sangue com álcool. Por quê? Porque o ectoplasma da gente, ele está todo contido no nosso sangue, porque nosso sangue carrega minerais e metais que fazem com que a gente se conecte, porque a gente é um imã. Então, nosso corpo tem minerais e metais preciosos, né? Aliás, minerais e metais preciosos não. Nós temos metais, né, advindo da alimentação, e vitaminas, né, que são os metais, não deixa de ser metais e minerais, preciosos porque estão no sangue. Não que se você tirar 1 grama de magnésio, 1 grama de cobre, 1 grama de quimbre, de zinco, você vai vender no mercado e vai ficar milionário, não é isso. Toda ativação espiritual, ela é feita através do nosso sangue. Então, eu consigo gerar uma conexão maior com os meus mentores, eu consigo me equilibrar melhor, eu consigo harmonizar meus chakras quando eu estou com o meu sangue limpo. A partir do momento que eu sujo ele com algum tipo de droga, né, lícita ou ilícita, a gente já fica inapropriado para o trabalho. A questão de você, por exemplo, não usar nenhum tipo de entorpecente, como loló, êxtase, LSD, é para que a gente não baixe a nossa guarda mediúnica e acabe nos comunicando com os irmãozinhos menos favorecidos, sem estar sob a proteção do Pai Seta Branca, lá no Vale do Amanhecer, que no caso tem um ministro, o nosso ministro é o Gamuro, né? O ministro é outra entidade de luz que cuida lá do nosso templo. Então, se eu não estou debaixo da proteção deles, eu não posso sair do meu ser, caso eu seja o médio de incorporação, eu tenho esse tipo de sensibilidade, que não é o meu caso. E cruzar correntes nada mais é do que participar de cultos religiosos de outras religiões. Então, por exemplo, eu não posso participar de um batismo,
sendo madrinha, mas eu posso assistir, mas eu não posso fazer o ritual do batismo. Eu não posso participar de uma missa, fazer os rituais da missa, Pai do Senhor, não sei o que, não sei o que, mas eu posso assistir a missa. Eu não posso participar do culto evangélico, mas eu posso assistir o culto, entendeu? Eu não posso participar, por exemplo, de uma mesa branca. Eu não posso participar, por exemplo, de uma reunião de Exu e Pombogira, de um templo de Umbanda. Eu não posso participar de rituais hindus, budistas. Não posso participar desses rituais, mas eu posso assistir, mas eu não posso participar. Então, eu não posso ser madrinha de batismo de ninguém. Caso eu aceite um convite desse, eu tenho que comunicar o nosso guardião mor. E aí ele vai falar e vai explicar e vai dizer o que pode acontecer comigo e tal. Não sei ainda, nunca aceitei nenhum tipo de convite desse, então tá tudo bem. E passo longe desse tipo de local, não por preconceito, entendam, pessoal. É porque caso eu participe da cerimônia, tá? Tipo, Pai do Senhor, fazer o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, essas coisas, eu me desequilibro, tá? Eu desequilibro os meus chakras. Então, pode ser que eu volte a sentir as coisas que eu sentia antes. Então, não é por questão de preconceito. Por uma questão mesmo energética. É uma necessidade física e espiritual que eu tenho. E eu não posso brincar com isso, né? Porque eu passei muito tempo sofrendo com relação a isso. Então, são essas 3 coisas que a gente, quando aceita trabalhar no Vale do Amanhecer, não pode fazer. E quando as pessoas chegam lá no Vale, elas são atendidas, como eu já falei no primeiro vídeo, por uma entidade. Depois elas vão fazer os trabalhos que a entidade recomendar. Os trabalhos não tem nada a ver com o banho de não sei quantas ervas, acender não sei quantas velas, dar não sei quantas pulos na onda, não tem nada a ver. Lá dentro tem os locais que são apropriados para os trabalhos. Como eu já citei, os trabalhos são realizados apenas com passes magnéticos, defumação também tem, esqueci de falar, e mantrações, né? Onde quando a gente está trabalhando, a gente fala e faz alguns mantras para que ative o mundo espiritual e a gente tenha a verdadeira ligação do céu e da terra. É simples assim. Lá você não recebe nenhum tipo de recomendação desse naipe. Você não passa por nenhum tipo de cirurgia espiritual, apesar de lá também trabalharem alguns médicos de cura, como o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, são falanges poderosíssimas, né? E também lá, a gente quando chega lá, é um negócio muito massa, porque você realmente é recebido como um paciente. Lá é um hospital espiritual. Então, mais uma vez, eu aviso a vocês que têm curiosidade de visitar o Vale, que nunca foram no Vale, que porventura alguma coisa aconteceu e você sentiu a vontade de ir lá. 2 coisas que você tem que ter em mente. Primeira coisa, respeito máximo com as pessoas que trabalham lá e com a casa. Por quê? Porque eles estão se dispondo, tirando um tempo deles em casa, com a família, para estar lá ajudando e servindo. Segunda coisa, além de respeito, você tem que entender que lá é um hospital. Então lá você vai ser tratado por entidades de extrema evolução, tá? Então são entidades de luz extremamente evoluídos que têm muito poder, tanto de amor, para te gerar amor, para você se sentir acolhido e sentir confiante, que foi o que aconteceu comigo, quanto para te encaminhar para a melhor solução para o teu problema naquele instante, tá? Então respeitem as pessoas. Lá é muito colorido, lá é lindo, a coisa mais linda do mundo, eu amo. As pessoas que usam aquelas roupas coloridas têm um porquê que eu vou falar mais na frente, se eu sentir no meu coração de falar sobre isso, tá? Então nada que tem ali no Vale do Amanhecer é à toa, não existe encenação, tudo acontece. Tudo que você leva lá com fé, com amor e com esperança, vai acontecer. E eu tenho certeza que você, quando sai de lá, sai extremamente aliviado, como eu saí de lá.
Eu ainda estou no comecinho da caminhada, é muito longa a jornada. Estou no meu desenvolvimento mediúnico, mas eu entrei lá com um propósito que no começo era apenas para poder aliviar essas sensações, esses mal-estar que eu tinha, melhorar as questões financeiras, pessoais. E no decorrer do desenvolvimento, eu desenvolvi realmente um amor muito grande pela doutrina, porque a gente tem a oportunidade de conversar com seres extremamente elevados, que nos dão uns conselhos assim que não tem palavra para falar sobre o que a gente vive ali dentro. É muito mágico mesmo. É o poder de Deus agindo poderosamente. A doutrina do Vale do Amanhecer, a doutrina crística, o que é isso? A gente trabalha baseado nas leis que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então não é porque eu saí da igreja evangélica que eu deixei de crer em Jesus. Pelo contrário, ele me fortalece muito mais. Lá a gente trabalha justamente isso. É um mix. O Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista, é um mix. Então lá nós temos um pouquinho do catolicismo, temos um pouquinho da Umbanda, temos um pouquinho do espiritismo, tá? Temos Jesus Cristo como o centro de tudo. Só uma curiosidade para vocês, o regente maior, que é o Pai Seta Branca, em uma das encarnações deles, ele foi São Francisco de Assis. E na última encarnação dele, ele veio como um índio, que é o Pai Seta Branca, cheio de poder, cheio de dom, cheio de coisa. Então, só para vocês terem ideia como tudo está interligado. Não é que o São Francisco, lá da Igreja Católica, ele vai estar agindo lá no Vale. Mas é o mesmo Espírito que veio e pregou a mesma doutrina, entendeu? Do amor, da paz, da caridade, do amor ao próximo, da gratidão, do perdão. Então lá a gente trabalha muito essas questões também, principalmente praticar a caridade. Lá é uma casa, né, como a gente chama, de desobsessão. Então lá você não vai ter contato com espíritos de baixo nível, espíritos densos. Lá eles não podem falar, eles são proibidos de falar devido à força magnética que tem no vale, tá? Então lá, caso algum deles venha e se manifeste, ele nunca vai se manifestar como vocês veem por aí. Lá a gente trabalha com muita categoria, muita elegância, muita educação. Os espíritos de luz que vêm até nós, eles são extremamente educados e amáveis. Vocês sentem, a gente sente, é muito forte o amor emanando deles, entendeu? Então lá você não vai ver isso, um espírito negativo, um cobrador seu de alguma vida passada chega lá e vai querer lhe afrontar, ele nunca vai abrir a boca para falar. A gente consegue doutrinar. Eu, como médium doutrinadora, consigo elevar ele para ele ir para algum plano espiritual onde ele possa continuar a evolução dele e entender que ali não é o momento e que ele aprenda a perdoar para ter paz, para seguir o caminho dele. Entendeu? Então é mais ou menos isso que o Vale do Amanhecer é mais ou menos isso que eu faço lá. Mas para frente, se eu sentir no meu coração, eu aprofundo cada tema, as falanges e tal. Porque eu gosto muito de falar sobre religiosidade, porque é algo que eu sempre senti falta na minha vida desde criança. E agora, depois de grande, que eu consegui finalmente me encontrar, eu espero, né, que seja a última e definitiva doutrina que eu fique, que realmente aconteça o que tem que acontecer, que está nos planos do Senhor. E estou muito feliz, gente. É muito bom quando a gente se descobre assim. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, manda aqui nos comentários que eu respondo. Lembrando que esse vídeo, ele não tem o intuito de afrontar nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina. Eu respeito muito a crença de cada um e assim eu espero que você também respeite as minhas, até porque a gente vive num mundo onde a espiritualidade nunca vai ser uma ciência exata, não é verdade? Um grande beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.